Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui ao vídeo aí para o público aí do YouTube. Nós estamos falando sobre os cumprimentos bíblicos, né, sobre as profecias, sobre as coisas que já cumpriram, as que estão cumprindo e as que vão cumprir, para compreendermos os tempos bíblicos e compreender esse tempo nosso que nós estamos vivendo. Nós vimos aí já falando do dia do Senhor e estamos também tratando do arrebatamento, né? Já temos aí vários vídeos tratando do arrebatamento para compreendermos também o tempo do arrebatamento e compreendermos que o dia do arrebatamento é uma coisa, o dia do Senhor é outra coisa, não é a mesma coisa. Tem gente que confunde aí, são pessoas estudiosas, mas também que traz essa confusão, e a gente já vimos aí já em vários vídeos que não procede, não é a mesma coisa. O dia do Senhor ele é um dia de vingança, um dia de ira, um dia de morte, de destruição, né? E o dia do arrebatamento é um dia de vitória, de ressurreição, e a trombeta a última trombeta ali de Apocalipse, né? As trombetas, aliás, ali de Apocalipse, que são 7 trombetas, que começa ali no capítulo 8, vai até o capítulo 11, são trombetas de juízos, trombetas de destruição, de morte, mas a trombeta de Deus, né, que toca ali na hora da ressurreição, 1 Tessalonicenses capítulo 4, é a trombeta de vida, né? A trombeta de Deus, não é a trombeta de anjo, é a trombeta de Deus. Então a gente já vimos aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas nós precisamos também de ver o que trata-se do arrebatamento à luz de 1 Coríntios capítulo 15, para que ampliar o nosso entendimento, ampliar o nosso conhecimento sobre o arrebatamento. Então é muito importante a gente ter ampliado o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que nós conhecemos os tempos de Deus, conhecemos os tempos bíblicos, né? E conhecemos a forma que o arrebatamento vai acontecer, a forma que o dia do Senhor vai acontecer, como aconteceram as profecias, como estão acontecendo, como vão acontecer. Então nós temos de ter um conhecimento em um todo, para que essas coisas não fogem do nosso entendimento, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo ali no capítulo 4, no verso 17 e 18, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então veja bem, a palavra de Deus, ela nos consola quando trata-se do arrebatamento, dá um consolo para a nossa vida, né? A qual nós vamos ser levados para o céu, vamos ter aqui o nosso corpo transformado, é o que fala a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aí nós fazemos essa conexão bíblica, né? Ampliando o nosso conhecimento em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ali a partir do verso 50, no verso 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então veja bem, lá em 1 Tessalonicenses nós vimos o arrebatamento, né? Nós vimos que o arrebatamento acontece. Aqui já em 1 Coríntios 15, né, nós estamos vendo aqui no verso 50, que a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. Então esse corpo nosso é carne e sangue, ele não vai herdar o reino do céu, ele não vai subir, esse corpo nosso. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses diz que é transformado. Então aqui em 1 Coríntios nos dá uma ideia, nos amplia o nosso conhecimento de como isso vai acontecer, né? Então diz: a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então a incorrupção, né? A corrupção não vai herdar a incorrupção, não vai ter corpo incorruptível. E no verso 51 diz: eis
que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então veja bem, nós somos transformados, que nós já vimos lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos ser transformados, né? Então isso é num piscar de olho, isso não é num piscar, se ele não fala piscar, nós falamos errado, estou falando errado aqui, é num abrir e fechar de olhos. Então é num tempo muito rápido, um abrir e fechar de olho. Mas pastor, isso é o mesmo que piscar, mas há uma diferença, né? Que você pisca, você pode piscar várias vezes, né? Mas aqui está dizendo só num abrir e fechar de olho. Quer dizer, a pessoa pode ficar piscando aí o dia todo, mas o abrir e o fechar de olho é um só. Então, essa transformação, ela vai acontecer num tempo muito rápido. Então o arrebatamento ela acontece num tempo muito rápido. Não vai dar tempo de alguém levantar a mão para o Senhor e dizer assim: Senhor, olha eu aqui, eu estou aqui, eu quero ir também. Não dá tempo. Ninguém vai dizer para o Senhor: eu quero ir. O Senhor não vai vir e chamar as pessoas: olha, vem cá, eu vou levar vocês para o céu, faz uma fila aqui de quem quer ir e que eu vou levar vocês. Vem aqui minha igreja, faz uma fila aqui, organiza aqui porque eu vou arrebatar. Não, num abrir e fechar de olho. Porque nós que cremos em Jesus Cristo, nós já fizemos a escolha, nós já escolhemos a Cristo e vivemos para Ele, e Ele conhece o nosso interior, porque seu Espírito Santo habita a nossa vida. O Espírito de Cristo está dentro de nós, habitando a nossa vida. Nós temos o mesmo Espírito no Senhor, e nós somos em Cristo como Cristo é no Pai. Nós somos essa plenitude da unidade de Deus na nossa vida. Então Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, Ele sabe as pessoas, Ele conhece as pessoas que estão preparadas. Então, no momento que Ele vir para o arrebatamento, nós vamos ser levados, o Espírito Santo vai nos levar ao encontro do Senhor, porque já está tudo preparado na nossa vida. Já tudo está preparado para o arrebatamento. Nós que cremos em Cristo e estamos nele, estamos preparados para o arrebatamento a hora que ele vier, a hora que ele acontecer. Por isso nós não podemos esperar para preparar amanhã. O nosso dia é hoje. Hoje é o nosso dia aceitável. Como está lá em 2 Coríntios capítulo 6. Hoje é o dia aceitável para a nossa salvação. Nós construímos a nossa salvação em Cristo Jesus, no hoje. Então o arrebatamento ele é construído também no hoje. No dia do arrebatamento num abrir e fechar de olho, é rápido. Temos a transformação e somos levados ao céu. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão no corpo glorificado, e nós somos abrir e fechar de olho, somos levados. Então nós precisamos compreender essas coisas para não deixar para a última hora. Não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou servir ao Senhor. Amanhã eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou fazer isso primeiro para mim, depois eu vou fazer as coisas do Senhor. Nós temos que priorizar primeiro o Senhor, depois a nós. Nós vem depois, aliás, quando nós priorizamos o Senhor, Ele cuida de nós. Então nós precisamos ter esse conhecimento para não ficar para trás. Não adianta só conhecer os tempos se nós não tivermos o entendimento, o conhecimento, que o hoje é o dia de estarmos preparados para o arrebatamento, para ser arrebatado, porque é não fechar, não abrir e fechar de olhos. Então não vai ter tempo da pessoa dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou ali. Isso vai acontecer no dia do juízo, que Jesus voltar e descer nessa terra, os que ficarem, porque a igreja não vai ser julgada, a igreja vai ser levada, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação na igreja, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é santo. Se Cristo é santo, então o corpo de Cristo também é santo. Não é só a cabeça que é Cristo que é santo, todo o seu corpo é santo, toda a igreja é santa.
Ou a pessoa é santo, ou ele não é igreja, está fora do corpo, porque o corpo de Cristo é santo, é santificado, e nenhuma condenação há por estão em Cristo, e nós seremos levados, arrebatados, arrancados dessa terra, num abrir e fechar de olhos. E os que não estiver preparado vai ficar, não vai ter tempo de dizer: Senhor, estou aqui. No tempo de julgamento, muitos vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz isso no seu nome. Jesus vai dizer: afasta de mim, porque não vos conheço. Isso Jesus está falando de quem? De pessoas que fizeram a obra de Deus, mas se preocuparam muito mais consigo mesmo do que com a vida de Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus, nós temos que amar a vida de Cristo. E tem aqueles que amam muito mais a si mesmo, amam muito mais as coisas do que a vida de Cristo, e não vão estar preparados para esse momento tão rápido de um abrir e fechar de olho, a qual a igreja vai ser arrancada dessa terra. É claro que o arrebatamento não é silencioso, é com trombeta, é com alarido, mas vai ser rápido. Quando surgiu o alarido, já foi. Quem tinha de ir já foi, e quem não podia ir já ficou. Então, continuando aqui no verso 52, a qual nós já lemos, né, que diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então veja bem, ante a última trombeta. Aqui é outra coisa que nós temos de estar atento, porque tem muita gente olhando para o Apocalipse, pensando que essa última trombeta aqui é a última trombeta lá de Apocalipse. E a gente vimos aí no vídeo anterior, que não se trata das mesmas trombetas. A trombeta do Apocalipse ali, que começa ali no capítulo 8, vai até o capítulo 11, são o toque das 7 trombetas. Ali são trombetas de anjo, são trombetas no plural, trombetas de anjo, que tocam e vão tocando, e cada toque delas acontece juízos, acontece a ira de Deus vai sendo derramada sobre o mundo ímpio. É tempo de angústia para o ser humano, é tempo de dor, de destruição nessa terra, de morte, porque é tempo de vingança, de ira de Deus sendo derramada nessa terra, da vingança de Deus sobre o mundo ímpio, sobre a besta e todos os seus seguidores. Então, não é a mesma trombeta. A trombeta aqui não é trombeta de anjo, essa trombeta é trombeta de Deus que está lá. Então a gente precisa conhecer, não podemos pegar texto isolado, porque a Bíblia ela se conecta entre si. Há uma conexão perfeita entre a Bíblia, que um texto se autocompleta o outro. Então nós temos um texto lá tivemos aí um vídeo anterior, né, a qual nós falamos sobre a luz de 1 Colossenses capítulo 4, né, e agora nós estamos vendo também a luz de 1 Coríntios capítulo 15, né, e que nos amplia o nosso entendimento, amplia o nosso conhecimento, né. Então, quando diz trombeta aqui, que a trombeta será tocada, nós já sabemos que é a trombeta de Deus, é a mesma trombeta de Deus, que é a qual a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, né? Então, ante a última trombeta, que é a trombeta de Deus, né? Porque a trombeta soará, a trombeta, não são as trombetas, lá são as trombetas de anjo. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então veja bem, os mortos estarão no corpo incorruptível e nós seremos transformados. Transformados em quê? Também no corpo incorruptível, né? Veja bem o verso 53 de 1 Coríntios capítulo 15. Porque convém que isto que é incorruptível se revista de incorruptibilidade. Então veja bem, convém que isso que é incorruptível, que é esse nosso corpo que é incorruptível, se revista de incorruptibilidade. E aí diz: e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Então veja bem, o que é mortal se reviste de imortalidade. Esse nosso corpo que é corruptível
para que seja arrebatado, para levar para ir ao encontro do Senhor e para os céus com ele precisa ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade também, porque é imortal, tem que ser revestido de imortalidade, porque nós vamos viver com o nosso Deus eternamente com ele. Então, antes que sejamos arrebatados, abrir e fechar de olho, nosso corpo é transformado, né? Revestido de incorruptibilidade, revestido de imortalidade, e nós somos levados aos ares ao encontro do Senhor. Então, só depois do revestimento de incorruptibilidade e de imortalidade que nós seremos arrebatados. Isso nós compreendemos bem quando nós olhamos também ali à luz de Êxodo capítulo 33, ali a qual depois de que o povo de Israel, né, os hebreus pecaram ali contra Deus, e então Deus não queria ir mais à frente de seu povo, mas que Moisés fosse à frente de seu povo. E então Moisés ora ali a Deus e conversa com Deus, fala com Deus que é ele que tem que ir à frente do seu povo, senão não vai dar certo, senão o povo não vai ir, não vão caminhar. E então Deus decide que ele vai à frente do seu povo, mas Moisés também tinha pedido para ver a face de Deus. Então Deus diz a ele que ele atende ao pedido de Moisés de ir à frente do seu povo, mas que ver a face de Deus Moisés não podia. E veja bem o que o Senhor diz na sua palavra, ali em Êxodo capítulo 33, no verso 20, e disse mais, né, dizendo Deus a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então veja bem, Moisés não podia ver a face de Deus, porque se ele visse ele morria, porque o homem nessa condição de incorruptível, se ele ver a face de Deus ele vai morrer, ele não pode ver a Deus. Às vezes quando a gente olha ali para Deus dando a lei ali, instruindo Moisés, dando a lei ali para o povo, né, para que Moisés passe para o povo, às vezes dá o entendimento, às vezes a gente pensa até que Deus está falando ali, que ele fala boca a boca com Moisés, vendo que Moisés esteja vendo Deus, Moisés não está vendo Deus, ele está ouvindo Deus. Deus esconde a sua face de Moisés, para que Moisés não morra, porque Moisés está num corpo corruptível. Então, por isso nós compreendemos que o nosso corpo aqui, para estar na presença de Deus, para ir para Deus, precisa ser revestido de incorruptibilidade, porque os salvos vão ver a Deus, os salvos vão estar na presença de Deus, os arrebatados vão ser arrebatados e levados para a presença de Deus, para diante do trono de Deus, vão ver Deus. E no corpo corruptível morreria, mas no corpo incorruptível não morre. João, quando foi arrebatado e levado ali diante do trono de Deus, ele foi arrebatado em espírito. Então, até então, antes do arrebatamento, o contato do homem, do ser humano com Deus é espiritual. Moisés foi quem teve boca a boca com ele, mas não viu a Deus, não viu a face de Deus. Deus ficou oculto a Moisés e passou toda a lei para Moisés, falava com Moisés, mas a pessoa de Deus estava oculta, porque senão Moisés morreria, porque o corpo de Moisés era incorruptível. E mesmo assim, durante esse tempo que Moisés ficou na presença de Deus, quando ele saiu de lá, ele voltou ali transfigurado, num rosto transfigurado, num rosto resplandecente, porque ele ficou muito tempo pertinho de Deus, e ele só não via Deus, mas ele estava muito próximo a Deus. Então ele teve a sua face resplandecente,
por causa da proximidade de Deus. Então o homem, nesse corpo corruptível, ele não tem como ser arrebatado, ele precisa primeiro ser transformado em corruptibilidade. E como nós vamos viver eternamente com Deus, porque em Cristo Jesus nós alcançamos a graça da vida eterna com o nosso amado Deus, então nós temos de ser também revestidos de imortalidade, para que vivemos eternamente com o nosso Deus. Então é isso aqui que o verso aqui 53 está nos revelando, porque convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando nós olhamos também Mateus capítulo 5 verso 8, nós vemos ali Jesus Cristo dizendo que os limpos de coração vão ver a Deus, os puros de coração vão ver a Deus. Mas veja bem, Jesus está dizendo que vão ver a Deus. Quando é que vão ver a Deus? Vão ver a Deus depois do arrebatamento, depois que tiver o corpo corruptível transformado em incorruptível, depois que isso que é mortal ser transformado, revestido em imortalidade. Então vamos ser levados e vamos ver a Deus. Então ser limpo de coração é uma condição para ser arrebatado, porque os limpos de coração vão ver a Deus, então vão ser arrebatados, levados para a presença de Deus. Então ser limpo de coração, alguns versos vão estar puros de coração, é a condição para ser salvo e para ser arrebatado e ser salvo, para ir para a salvação eterna. Porque a partir do momento que a pessoa tem seu corpo corruptível transformado em incorrupção, tem o seu corpo mortal transformado em imortalidade, ele já alcança ali a graça da redenção, a completude da redenção na vida dele. Então nós somos salvos em Cristo Jesus, salvos da condenação do pecado, isso tem que ser bem claro, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós morremos com Cristo para o pecado, o corpo do pecado é desfeito da nossa vida, eu sempre tenho pregado isso, não tem como deixar de pregar. Então nós ressuscitamos com Cristo para a vida, isso é espiritual, é nesse momento que nós estamos vivendo. Então, quando no tempo do arrebatamento, os que morreram ressuscitarão num corpo glorificado, e nós já vimos também nosso corpo transformado num corpo glorificado, e somos levados aos ares do Senhor para estar para sempre com Ele, eternamente com Ele. Então veja bem, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos aqui uma ampliação do nosso conhecimento que nós vimos lá em 1 Colossenses capítulo 4, né? E ainda vamos ver mais quando nós estivermos falando ali do segundo Colossenses capítulo 2, né? Que eu prometi no vídeo passar aqui a falar, mas talvez não, nós precisamos tratar disso aqui antes, né? Talvez vai ficar para o próximo vídeo, mas nós vamos tratar assim, vamos falar assim, porque nós estamos falando do dia do Senhor, e ali nos dá uma compreensão maior para compreendermos algo que muitos teólogos, muitos escatólogos não estão compreendendo. E eu não estou falando por estudo meu, claro que eu estudo, eu pesquiso, mas eu estou falando por revelação do Espírito Santo, porque o Deus mandou pregar a sua palavra e seu juízo, e para pregar o juízo de Deus, eu tenho que pregar as profecias bíblicas, as coisas, trazer o conhecimento de vocês, as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que vão acontecer. Isso é ordenança de Deus na minha vida. O Senhor falou comigo pessoalmente, e Ele falou comigo, porque Deus fala conosco. E alguém pode dizer assim: mas pastor, como é que você está dizendo que Deus fala com você, um comedor de arroz e feijão? Como é que Deus falou com os homens e mulheres da igreja primitiva? Como é que Deus falou com os profetas do Antigo Testamento? Falou com a igreja primitiva, falou com os apóstolos. Ele continua o mesmo, Ele continua falando conosco. Ele às vezes não fala com você porque você não dá oportunidade para Ele, porque às vezes você está vivendo na carne e não tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu vejo muitas pessoas julgar quando alguém fala que Deus falou com ele, quando alguém fala como eu tenho
tenho dito e continuo dizendo. O Senhor me disse que fez a boca dele e a luz dele. E muitas pessoas ignoram. O cara está querendo se parecer. Não, é Deus que falou que me fez a boca dele. E foi Ele que fez. E Ele me fez a luz dele. E é o próprio Jesus que diz em Mateus capítulo 5 que nós somos a luz do mundo, nós somos a luz de Cristo. Tudo para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não, é para a glória de Deus. Então tem muita gente que ignora. Tem muita gente que quando nós falamos e pregamos o que Deus falou conosco, as pessoas ignoram. Cuidado para não debochar de Deus, porque quando Deus está falando através de uma pessoa, não é a pessoa falando, não, é o próprio Deus falando. E quando a pessoa fala contra um profeta que está falando o que Deus mandou ele falar, a pessoa está falando contra Deus e está pecando contra Deus. E cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, porque quem peca contra o Espírito Santo, quem fala contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nesse século, nem no outro, nem nessa vida, nem na outra vida. Porque a outra vida da pessoa que pecou contra o Espírito Santo é no lago de fogo. Mas a vida de quem crê em Cristo Jesus, entrega a vida a Cristo Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, é na eternidade com o nosso amado Deus, para sempre, eternamente, de eternidade em eternidade, como está escrito lá no livro do profeta Daniel. Então, amados, nós temos de olhar para os textos bíblicos e buscar compreendê-los, eles na totalidade. Porque nós temos um texto aqui e tem outro texto que amplia nosso conhecimento sobre aquele texto que nós estudamos. E quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 54, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de mortalidade. E alguém pode dizer assim: mas pastor, você já leu isso? Mas isso foi no verso 53. Mas pastor, é a mesma coisa. E aí nós temos de compreender uma coisa: existe muitas repetição na palavra bíblica, porque cada repetição nos traz um acréscimo a mais. E cada vez que Deus repete uma coisa na sua palavra, porque nós precisamos ter compreensão sobre aquilo. Então, quanto mais nós falamos algo, quanto mais nós falamos sobre determinada questão, nós aumentamos nosso conhecimento sobre aquilo. Porque aqui tem um acréscimo, no verso 54 tem um acréscimo, que diz: então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então veja bem, aqui está falando mesmo do verso anterior, está repetindo aqui no verso 54, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é imortal se revestir da imortalidade, é a mesma coisa que nós vimos no verso anterior. Então cumprir-se a palavra que está escrita, tragado foi a morte na vida. Esse é o acréscimo que nós temos nesse verso, que é muito importante, que ao sermos revestidos de incorruptibilidade, revestido de imortalidade, a morte foi tragada na vitória de Jesus Cristo. Porque isso acontece na vitória de Jesus Cristo nas nossas vidas. E aí a importância de compreendermos a obra redentora de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma geração que só se preocupa com recebe aí, Deus está te dando uma chave de carro, Deus está te dando um apartamento, Deus está te dando isso e outro, Deus está te abençoando a sua vida financeira, e só está correndo atrás de coisas, e esquece de preocupar com o mais importante, que é a salvação da alma. E quando nós vemos nos cultos aí de Santa Ceia, nós vemos que ninguém está nem aí quando se trata da obra redentora de Jesus Cristo. O culto de Santa Ceia é como se fosse um culto qualquer. Porém, quando nós estamos celebrando o culto de Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória a nova e eterna aliança
que Jesus Cristo nos firmou com o sangue dele. Então nós estamos falando da obra redentora de Jesus Cristo. E quando nós tratamos da obra redentora de Jesus Cristo, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós estamos tratando da vitória de Jesus Cristo, a qual tragou a morte para nós, nos deu a vitória sobre a morte, a qual nos deu a vitória para termos um corpo transformado em corpo incorruptível, um corpo transformado em um corpo imortal. Então a morte foi tragada nas nossas vidas pela vitória de Jesus Cristo na morte e na sua ressurreição, que é a obra redentora de Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para a Bíblia, olhar essas coisas que a Bíblia nos revela aqui, quando fala aqui de corpo incorruptível, de corpo imortal, a qual a gente já tinha visto no anterior, mas aqui nos dá um acréscimo, dizendo que a morte foi tragada pela vitória de Jesus Cristo, e isso nos traz o entendimento de quão importante é a obra redentora de Jesus Cristo, porque a redenção só se completa na nossa vida por causa da vitória de Jesus Cristo. Começou lá, Cristo vencendo o diabo lá no deserto, e para depois entregar o seu corpo como sacrifício, para pagar o preço pela nossa transição, pelo nosso pecado, rasgando nosso escrito de dívida, pagando o preço por nós. Então ele nos dá a vitória, nos resgatando da condenação do pecado, ao morrermos com ele para o pecado, nós estamos entrando na vitória que Jesus Cristo nos deu em sua morte, porque esse resgate acontece na morte, porque é na morte que ele paga o preço por nós, é na morte que ele paga o preço, que ele toma o nosso pecado sobre seus ombros e paga o preço por nós, é na morte que nós somos batizados, está lá em Romanos capítulo 6, é na morte que nós somos batizados, é na morte que nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo, somos limpos, purificados, e na ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos com Ele para a vida. Então, quando do arrebatamento, é a completude da obra redentora de Jesus na nossa vida, que é a completude da redenção, que se completa na nossa vida, com o nosso corpo sendo transformado em um corpo incorruptível, e nosso corpo mortal sendo transformado em um corpo imortal, e nós somos levados aos ares do Senhor, que nos leva para estar para sempre com o Senhor e com o nosso amado Deus e Pai eternamente. Então a morte foi tragada, o galardão da morte foi embora, e nós vivemos agora para o nosso amado Deus, para sempre com Ele, eternamente com Ele, depois de ter o nosso corpo transformado em corpo glorificado. Então veja bem como é importante compreendermos esse acréscimo que vem aqui, 1 Coríntios 15, no verso 54, a qual no finalzinho diz: então cumpriu-se a palavra que está escrito, porque a palavra de Deus se cumpre, tragada foi a morte na vitória de quem? Na vitória de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então temos de ter essa compreensão, olhar para os textos bíblicos e buscar em outros textos também, ter essa completude, ter essa compreensão. E antes de falarmos de 2 Tessalonicenses, ali capítulo 2, dando continuidade, falarmos do dia do Senhor, precisamos de ter compreensão da necessidade de compreender esse tempo que nós estamos vivendo, porque nós tratamos do arrebatamento, tratamos da transformação do nosso corpo num corpo glorificado, tratamos dessa transformação do corpo incorruptível no corpo corruptível e incorruptível, no corpo mortal e imortal, mas precisamos compreender que temos de ter um estilo de vida, que o nosso estilo de vida tem que se compreender o estilo de vida que Jesus impôs para nós. Se nós não compreendermos isso, nós vamos correr o risco de ficar para trás e não sermos arrebatados.
Vamos correr o risco de, nesse abrir e fechar de olho, nós ficar pasmos. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, vivemos nele, que cremos nele, não vamos ser contaminados pelo mundo, mas sim estamos fortalecidos no Espírito de Cristo, a luz de Cristo, o amor de Cristo que foi derramado em nossos corações, e nós estamos preparados para sermos arrebatados e levados para o céu com Deus, porque Cristo pagou o alto preço por nós, e Ele não vai ficar em vão na nossa vida, porque nós cremos nele. Então, amados, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, a palavra de Deus diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então veja bem, a palavra de Deus está revelando para nós aqui que nos últimos dias haverá tempo trabalhoso, e nós estamos falando sobre profecias bíblicas, sobre cumprimento bíblico, estamos falando sobre as coisas que cumpriram, as coisas que estão cumprindo, as coisas que vão cumprir. Então nós precisamos conhecer que nós estamos nesses últimos dias. Não tem como nós dizer que não estamos nos últimos dias. Como eu já preguei aí no vídeo anterior, olhando nós para a abertura do quarto selo, que é o único selo que trata de peste, não tem como nós dizer que desde o século passado, 1918, que começou a gripe espanhola, que foi uma pandemia, foi a primeira grande pandemia mundial, e agora 2020, nesse nosso século aqui, 21, a qual também estamos vivenciando aí o coronavírus, que é também uma pandemia mundial. Então não tem como dizer que nós não estamos vivendo aí os eventos da abertura do quarto selo. Nós estamos vivendo esses eventos, mesmo que tem pessoas que preguem que o arrebatamento acontece antes da abertura do selo, acontece lá no Apocalipse capítulo 4, não tem como crer nisso, porque olhando para a realidade, para o tempo, nós estamos vivendo o tempo dos eventos da abertura do quarto selo. Está aí, porque todas as pestes que usaram anterior não chegou ao nível de pandemia, a nível mundial. Aconteceram peste localizada, mas agora a peste está acontecendo a nível mundial, é pandemia. Então não tenha dúvida que o único selo que fala sobre peste é a abertura do quarto selo. Então nós estamos vivendo esse tempo. Assim também como se fala em espada, guerra, e as únicas duas guerras mundiais que aconteceu foi a primeira grande guerra mundial em 1939, começou em 1939, foi até 1945, né? E a primeira que aconteceu em 1914 foi até 1919. Então, não tem como nós olhar para o século passado e para esse nosso século e não compreender que estamos vivendo os eventos do quarto selo. Então a igreja ainda não foi arrebatada, porque nós estamos igreja e estamos ainda aqui. E eu já falei sobre o arrebatamento da igreja ali no sexto selo, está aí no vídeo anterior, quem não viu vai lá, volta lá e vê. Então quando nós olhamos aqui a palavra de Deus dizendo nesses tempos trabalhosos, nesses últimos dias que é trabalhoso, e trazendo aqui um grupo de pessoas com estilo de vida desses últimos dias, não tem como nós olhar e não crer que nós estamos vivendo os últimos dias. Então aqui nos traz 19 estilos de vida desse aqui
desses homens e mulheres dos últimos dias, desses dias trabalhosos. Veja bem, são 19. Primeiro, amantes de si mesmo. Quem é amante de si mesmo? Amante de si mesmo, ele tem a si mesmo em primeiro lugar. Isso eu fui buscar nos dicionários, amados. A gente olha para a Bíblia, mas a gente tem também de buscar conhecimento, buscar compreender as palavras, buscar o significado das palavras. Eu fui buscar o significado de amante de si mesmo. Amante de si mesmo é as pessoas que têm a si mesmo em primeiro lugar. E são as pessoas que amam muito mais a si do que o seu próximo. E quando nós olhamos para os dois mandamentos, os dois grandes mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, os amantes de si mesmo não encaixam nesses dois mandamentos, que nesses dois mandamentos encerra as leis dos profetas. Então, quem ama a si mesmo, ele coloca a si mesmo em primeiro lugar, e então ele não tem como amar a Deus de todo o seu coração, amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque ele ama primeiro a si mesmo, e amando primeiro a si mesmo já exclui a Deus. Ele não tem como amar ao próximo como a si mesmo, porque o amar a si mesmo, mais do que os outros, ele não está amando ao próximo como a si mesmo. Então ele já se exclui dos dois mandamentos do amor. E ainda mais quando nós olhamos o Evangelho de Jesus Cristo, João 13, 34, 35, a qual Jesus Cristo diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então, amar como Cristo amou é a identidade do cristão. Mas o amante de si mesmo, ele não tem a identidade do cristão, porque ele não consegue amar ao seu irmão como a si mesmo. Quando Jesus Cristo dá esse mandamento, ele está dizendo do amor da igreja, do amor do corpo de Cristo, que ama uns aos outros, que estamos encaixados no mesmo corpo que é Cristo, pertencemos a esse mesmo Espírito, porque somos um corpo, porque somos formados no mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo. Mas o amante de si mesmo, ele não se encaixa nisso. Então nós temos de todos os dias, quando levantarmos, fazer uma reflexão de nós mesmos, olhar o ontem, para nós ser melhor hoje do que nós fomos ontem, para que nós possamos estar encaixados no amor de Deus e não estarmos inseridos junto com os amantes de si mesmos, para que nós não viemos amar a nós mesmos, deixarmos de amar a Deus, deixarmos de amar o próximo, deixar de amar o nosso irmão, deixarmos de ter o amor da igreja. Segundo, avarentos. A avareza é um pecado terrível. Por quê? O que é ser avarento? O avarento, ele é obcecado por coisas, não é generoso, não tem caridade. Veja bem, quando nós vemos hoje esse mundo cristão, esse mundo gospel, só pregando, recebe aí, só pregando coisa, tirando os olhos das pessoas de Cristo para as coisas, para o mundo, nós estamos vendo essa pregação de hoje, desse mundo gospel aí, desse mundo cristão, fazendo avarentos, fazendo pessoas se tornarem avarentas, buscar coisa, correr atrás de coisa. Não é que Deus não abençoa, mas Ele abençoa porque Ele é o bom Pai. Nós precisamos preocupar primeiro de juntar tesouro no céu, preocupar com a obra de Deus, com a igreja do Senhor. Todas as coisas são dadas por acréscimo. E o avarento não. O avarento, ele é obcecado por coisa, ele só pensa nas coisas, só quer as coisas. Vem para a igreja para ter mais coisa, em busca de coisa. Vem para a igreja de medo de perder as coisas e não para salvar a sua alma. O avarento, ele não é generoso, ele não tem generosidade, não tem caridade, ele não tem aí a sensatez de pegar aquilo que ele tem, saber que foi Deus que abençoou ele, para abençoar a outra pessoa. E nós temos de fazer todos os dias uma reflexão dos nossos atos, para que nós não estejamos aí nesse estilo de vida da avareza.
presunçoso. Tem muita coisa que a gente olha, amado, a gente pensa que, não, presunçoso, o cara é presunçoso, mas tudo bem, ele é salvo. Todo pecado aparta a pessoa de Deus. Então, presunçoso é ser altivo, soberbo. Olha aí, a soberba é algo terrível. Isso eu busquei lá no dicionário. O presunçoso, ele é uma pessoa soberba. A soberba é pecado. Soberbo é aquele que ele pensa que ele é mais do que as outras, se coloca acima dos outros. Soberbo é orgulhoso. O orgulho é pecado, por quê? Porque o orgulhoso ele tem orgulho de si mesmo, ele tem orgulho das suas coisas. Então, quando ele tem orgulho de si mesmo, ele se coloca acima dos outros. Ele acha que ele está um passo na frente dos outros, ele está um degrau acima dos outros. E ele não acha que as pessoas estão no mesmo nível dele. Ele faz acepção de pessoas. Ele é pretensioso, ele tem pretensão de ser mais do que os outros. Ele é vaidoso. A vaidade, o vaidoso, ele busca ser mais aparente, ter mais aparência do que os outros. Às vezes eu já vi pessoas que me criticaram porque eu falo errado. Eu falo errado porque vem de berço. Eu sou goiano e o goiano fala subir para cima e descer para baixo. Muitas vezes o goiano fala zóio e ouvido, mas essa pessoa aprende lá de berço. Mas isso não me tira pedaço e não me tira a compreensão daquilo que eu prego. Se eu falo uma coisa que a região onde eu fui criado traz aquilo de berço para a minha vida, não vai tirar a sua compreensão. Pode fazer você pecar se você for uma pessoa dessa aqui, uma pessoa presunçosa, soberbo, uma pessoa vaidosa que acha que era você que tinha de estar no meu lugar e não eu. Isso acontece com muitas pessoas na igreja. Pensa que era ele que tinha de estar no lugar do pastor, era ele que tinha de estar no lugar do pregador, era ele que tinha de estar no lugar do líder. E isso é presunção, isso é pretensiosismo, é vaidade, é orgulho. Isso é pecado, e todo pecado aparta a pessoa de Deus. E nós temos de fazer uma reflexão, ver se esse estilo do presunçoso às vezes não está na nossa vida, para que nós renunciemos a esse estilo de vida e não vivemos mais isso. Veja bem, soberbos, nós já falamos sobre soberbos aqui no item 3. Mas veja bem, a repetição ela é muito importante, porque todas as vezes que repete, é para uma compreensão maior da nossa vida, para uma abrangência maior. Porque quando nós olhamos lá no dicionário, que olhamos ali, que soberbo, presunçoso são mesmo soberbo, nós vemos aqui, soberbo, arrogante, vemos que está sempre acrescentando alguma coisa mais a nós. Arrogante, orgulho, a gente já vimos também no item anterior, que orgulho é mesmo presunçoso, mas é mesmo também que soberbo, está na vida do soberbo, está acima dos outros, é o que nós já falamos. O orgulhoso ele quer estar acima dos outros, isso quer estar, ele quer que as pessoas tenham os cargos, mas não devia estar ali, quem devia estar ali era ele. Isso acontece dentro da igreja e acontece também lá no trabalho da pessoa. Às vezes a pessoa olha para seus chefes, seu superior, acha que era ele que deveria estar naquele cargo executivo e não como subordinado, que ele é mais capaz, ele é maior do que o outro. Isso é ser soberbo, é ser orgulhoso, é ser arrogante, então é pensar que a pessoa é melhor do que os outros. Então nós temos de trazer essa reflexão para a nossa vida e ver se nós não estamos nesse mesmo estilo de vida. No item 5, olha bem que eu vou correr porque são 19 itens e eu quero encerrar aqui nesse vídeo, viu? Item 5, blasfêmios. O que é ser blasfêmios? Blasfêmios é difamação de Deus, difamação da palavra de Deus, expressão vulgar de Deus. E aí nós olhamos, por exemplo, às vezes tem muita coisa que a pessoa acha que não. Na questão dos piadistas, tem muita gente aí fazendo piada de Deus, da palavra de Deus. Ele está blasfemando contra Deus. Isso é pecado que impede ele de ser salvo. E aí tem muita gente nesse estilo aí de piada, vive aí falando piada.
falando piada dos outros, porque a pessoa não vai contar piada dele mesmo, conta piada da sogra, conta piada da mãe, dos irmãos, da vida dos outros. Isso a pessoa está fazendo o que? Está difamando os outros. Isso é pecado, isso é ser blasfemo, é difamar. A pessoa está chamando os outros de tolo, está chamando os outros porque não conhece o ensino bíblico, não conhece o ensino de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo diz lá em capítulo 5 de Mateus, que quem chama a pessoa de tolo é digno do fogo do inferno. Então nós devemos ter cuidado quando nós olharmos, fizermos uma reflexão na nossa vida, para nós não ter esse mesmo estilo de vida aí desses piadistas que estão aí. Cuidado, porque essas rodas de piadas são rodas de escarnecedores. Cuidado para você não se encontrar na roda dos escarnecedores, e não porque quem está na roda dos escarnecedores está em pecado e não entra no reino de Deus. Item 6. Desobediente a pais e a mães. Veja bem, a desobediência. O que é a pessoa ser desobediente? O desobediente não aceita a ordem, né? O desobediente a pai e mãe, ele não aceita as ordens dos pais, ele não aceita o ensino dos pais, ele não aceita normas, não aceita regras. Isso acontece com pai e mãe, né? Filhos desobedientes aos pais e mãe. Isso a gente vê aí ao montão. Hoje, muitas vezes, não é mais os filhos que obedecem aos pais, mas é os pais que estão obedecendo aos filhos. As coisas se inverteram, os valores estão se invertendo, e nós não podemos ter esse estilo de vida. Nós temos que ser obedientes aos pais e não fazer com que os pais sejam obedientes a nós, porque nós estamos invertendo os valores de Deus na nossa vida, e quem inverte os valores de Deus está vivendo esse estilo de vida de desobediente e não entra no reino dos céus. Sétimo, ingrato, né? A ingratidão é coisa terrível, né? O que é a ingratidão, né? O ingrato é aquele que não reconhece os favores e ajudas recebidas e não dá mérito e honra a quem o ajuda. E o maior de toda a ingratidão é não reconhecer a obra redentora de Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado para não ter esse estilo de vida de ingratidão, para que a ingratidão não faça parte do nosso estilo de vida, mas sim a gratidão em Deus, pelo que Deus fez para nós, pelo resgate de Jesus Cristo na nossa vida, pela obra redentora dele na nossa vida, por a salvação que nos dá a vida eterna com o nosso Deus para sempre. Então nós temos de ter cuidado. Dando continuidade aqui, profanos. A gente já vimos aí anteriormente, falando um pouquinho sobre o que é ser profano. Profano é o que desrespeita a santidade de Deus e que pratica a iniquidade. Então veja bem, existe o santo e o profano. Então o santo é aquele que não peca, mas se pecar é porque não sabe que é pecado. E o profano, ele é o ímpio, é aquele que mesmo sabendo que é pecado, ele continua pecando. E então o profano, ele profana a palavra de Deus, ele fala mal da palavra de Deus, ele fala mal de Deus, ele fala contra Deus, fala contra a palavra de Deus. E aí tem que ter muito cuidado para não falar contra o Espírito Santo, porque todos os outros pecados ainda há arrependimento, mas se falar contra o Espírito Santo, não há como se arrepender mais, está condenado para sempre. Então a questão de ser profano, esse estilo de vida do profano, não pode estar na vida do cristão. Nós temos que fazer todo dia essa reflexão para que essa vida de profano não esteja em nós. 9. Sem afeto natural. O afeto é aquele pessoa sem afeto, é a pessoa sem sentimentos, sem carinho, sem amizade para com os outros, né? Então veja bem, o afeto é uma coisa natural, a pessoa nasce com ele, porque ele nasce com afeto pelos pais, pelos irmãos, mas a criança, toda criança ela tem seu afeto, ela é afetuosa, mas muitas vezes quando cresce, perde o afeto,
natural. E aí não tem mais afeto aos pais, não tem mais afeto à família, não tem afeto à igreja, não tem afeto a Deus. E seja a pessoa sem afeto é uma pessoa cruel. E nós temos de olhar todos os dias no nosso estilo de vida para ver se nós não estamos trazendo para a nossa vida esse estilo de não ter afeto. Irreconciliável. A pessoa irreconciliável é aquela pessoa que não tem acordo com ninguém. Então é uma pessoa sem paz, sem harmonia, pessoa divergente, incapaz de se relacionar, é uma pessoa que não perdoa, porque a pessoa que não reconcilia porque ele não consegue perdoar, e a pessoa que não perdoa, ele não será perdoado. Então nós temos de trazer uma reflexão para a nossa vida, para ver se nós temos esse estilo de vida irreconciliável. Se você já tem essa queda, essa tendência de não querer reconciliar com as pessoas, toma cuidado, porque ao não reconciliar você não está perdoando, e também não será perdoado e não será salvo. No 11º, caluniadores. Ser caluniadores é ser difamadores, ultrajadores, afirmação falsa e desonrosa. Então cuidado, amados. Todas as vezes que alguém diz algo que ele não viu, ele pode estar caluniando. Todas as vezes que você repetir algo que alguém te contou, você corre o risco de estar caluniando. Então não faça isso, não diga o que você não tem certeza, para que você não esteja nesse estilo de vida de caluniador. Porque se você está caluniando alguém, você também está excluído da salvação em Cristo Jesus. Isso é estilo das pessoas dos últimos dias. 12º, incontinente. Às vezes a gente olha e incontinente é uma coisinha simples, mas veja bem, incontinente, o que diz o dicionário? Sem controle, sem moderação, não contém, é uma pessoa que fala tudo, ele não contém. Ele de repente, ele chega diante de uma pessoa e fala tudo, desabafa, se aquela pessoa xinga, maltrata, ele não se contém. Se ele vê uma coisa, ele fala, arrisca. Ele não vai buscar se reconciliar com a pessoa, ele não vai buscar mostrar o seu lado reconciliável, o seu lado bom, o seu lado amoroso. Ele descarrega a sua raiva, descarrega as coisas danosas em cima das outras pessoas. Então, esse é o irreconciliável. 13º, cruéis. Cruéis é desumano, tirano, expressar maldade, satisfazer-se fazendo mal, brincadeira. E aí nós temos o seguinte: a brincadeira maldosa, gente. Brincadeira maldosa é fazer o mal. Não faça uma brincadeira maldosa com ninguém. Se você fizer alguma brincadeira maldosa com alguém, você está fazendo mal para aquela pessoa. E quem compraz no mal, faz o mal, ele é cruel. Não tem esse estilo de vida de crueldade na sua vida, porque não vai para o céu. 14º, sem amor para com os bons. Veja bem, nós já falamos aí no amor, o amar a Deus de todo o nosso corpo, do nosso entendimento, do nosso coração, amar ao próximo como a si mesmo, amar a igreja, o amor, amar como Cristo amou. Então, se a pessoa não é capaz de amar os bons, como ele vai amar os maus? Assim como Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus capítulo 5, que nós devemos amar a todos, amar a quem nos maltrata, amar aos maus. Como a pessoa vai poder amar aos maus se ele não ama nem os bons? Então não tem esse estilo de vida. Ame, não deixe de amar. Ame a todos, ama aos bons e ama aos maus. Ama a todos como Cristo ensinou. Esse é o estilo de vida do cristão. Esse é o estilo de vida da igreja. Amar. Quem não ama, quem tem esse estilo de vida de não amar, está perdido, não tem salvação. 15º, traidores. Amados, a traição é algo terrível, Traição traidores, enganadores, infiéis, traiçoeiros,
desleal. Então, é essa pessoa que muitas vezes esconde aquilo que ele vai fazer para que ninguém descobre, para ele ir lá e fazer e pegar as pessoas de surpresa. Esse é o traidor, pegou todo mundo de traição e fez o mal a todos e ninguém percebeu. Só é traidor. Assim como é o cônjuge que trai o outro cônjuge, né? Ele vai lá e adultera ali, se prostitui, escondido da esposa ou escondido do esposo. Isso é traição. Isso é um estilo de vida que não está não pode estar na pessoa salva. Obstinados. Já vimos aí, né, falando de obstinados. Eu vou só complementar aqui. Obstinado é o persistente, insistente, teimoso, inflexível, ditador, não desiste da sua opinião. Então esses são o obstinado. E nós temos de olhar para nós mesmos, para que nós não sejamos obstinados nesse estilo de vida na nossa vida. O 18º, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Isso aí, amados, é ser amigo do mundo. E a palavra de Deus é clara. Quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Veja bem, Tiago 4,4. Adultas e adultos, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é só os adultos, não. Quem quer que seja, que quer ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Quem está aí no mundo, só buscando as coisas do mundo, é mais amigo do mundo e inimigo de Deus. Nós não podemos ter esse estilo de vida na nossa vida. O último, né, para a gente fechar, encerrar, né, o 19º, tendo paciência, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse é o dissimulado, né? Esse é o dissimulado, aquele que aparentemente ele tem a piedade, mas não crê na eficácia dela, então ele não completa as suas obras ali de piedade, né? Então esses são estilos de vida a qual nós que cremos em Jesus Cristo, cremos na salvação em Cristo Jesus, não podemos ter na nossa vida. Eu sei que o vídeo já ficou meio longo, eu vou encerrar aqui, prometo a vocês que o próximo vídeo eu vou estar falando ali de 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas isso aqui era necessário, que não podemos falar do arrebatamento, falar dos cumprimentos bíblicos e ficar insensível ao nosso estilo de vida, que pode nos impedir de sermos arrebatados, que pode impedir a nossa salvação. Então precisamos sim ter cuidado com o nosso estilo de vida, e quando aqui, segundo Timóteo capítulo 3, traz aqui esse grupo de estilo de vida dos últimos dias, né, dos homens dos últimos dias, isso é para nos preocupar, porque tudo isso nós estamos vendo hoje acontecer. Darei continuidade no próximo vídeo, falando já do dia do Senhor, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a paz e a graça de Jesus Cristo sejam com todos vocês.